Amada Imortal, Volume 1, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 21. Quando você passou a maior parte da sua vida sendo um camaleão, mudando tudo em si mesma várias vezes, é sempre chocante ver o você original no espelho. Ao longo dos anos, usei todas as cores de cabelo, de branco a preto, incluindo azul, verde e roxo, e todos os comprimentos, desde curtinho até tão longo que passava da cintura. Eu já fui magra, gorduchinha, grande e grávida, faminta e esquelética. Já tinha tido a pele branca dos moradores do norte, onde passávamos meses sem ver o sol. E eu já tinha sido escura como a nós, bronzeada pelo sol equatorial que penetrava minha pele e chegava aos meus ossos. Agora eu parecia comigo quando deixei de ser criança. Era estranho, perturbador, e eu me sentia horrivelmente exposta e vulnerável. De manhã, coloquei várias camadas de suéteres, enrolei um cachecol macio ao redor do pescoço e amarrei um lenço no cabelo, o que, ironicamente, só me deixou ainda mais parecida com como eu era. Roupas de camponesa. Por fim, desci as escadas com relutância. Eu estava escalada para a tarefa de botar a mesa do café. Na cozinha, murmurei um oi rápido para Daisuke e Charles, que estavam fazendo comida. Reparei que, como sempre, a cozinha estava limpa e arrumada, embora eles estivessem cozinhando para 13 pessoas. Eles eram pessoas pequenas e elegantes que sempre pareciam estar em uma sintonia profundamente calma. Brent fazia grandes bagunças na cozinha, assim como Lawrence, ambos pessoas exuberantes e muito atraentes. Rain era organizado. Nell era bagunceira. Jess e eu éramos ambos desorganizados, e tenho certeza de que isso era uma surpresa para todo mundo. Peguei rapidamente a bandeja com os utensílios da mesa e escapei para a grande sala de jantar, que ainda estava imersa na escuridão anterior ao nascer do sol. Por dentro eu me sentia tensa, ansiosa, nervosa de uma maneira que não ficava havia semanas. Assim que fosse para o trabalho naquela manhã, eu planejava desaparecer no banheiro dos funcionários com uma caixa de tintura de cabelo. Avermelhado dessa vez, pensei. A porta da cozinha se abriu e Solis entrou, carregando uma braçada de galhos cortados. Fiz um gesto de cabeça para ele, sem olhá-lo nos olhos. Ele colocou um vaso alto no meio da mesa e arrumou os galhos longos lá dentro, fazendo um arranjo de uns 90 centímetros. Florescimento forçado, disse ele, acariciando o tronco dos galhos com dedos gentis. Isso ocorre não por meio de magique, mas simplesmente por trazê-los para dentro. É errado forçar uma coisa a acontecer contra sua natureza? Ele quase parecia estar falando sozinho. Não estava nem olhando para mim. Então eu esperava que não fosse realmente uma pergunta. Há um limite para a quantidade de filosofia existencial que consigo aguentar antes da minha primeira xícara de café. Eu me movia em silêncio ao redor da mesa, arrumando a bela e pesada louça de River do começo do século XVIII no lugar certo. O que você acha, Nastasia? Perguntou ele, me imprensando como um colecionador de insetos imprensa uma mariposa a uma placa forrada de veludo. Você acha que é errado forçar uma coisa a ir contra sua natureza? Será que às vezes não tem nada demais, como no caso destes galhos? E falando nisso, que planta eles são? Fiquei em silêncio e olhei para o arranjo. Uma coisa de cada vez, para eu ganhar algum tempo. Eles eram de uma cor clara, não parecendo muito cor de madeira. Pareciam mais um arbusto. Era alguma planta que florescia cedo, pois ainda não era inverno e ela já podia ser forçada. Dei um chute. Forsythia? Ele sorriu, e me sentia estupidamente feliz, como uma foca adestrada. Agora, a outra parte da minha pergunta. É errado forçar uma coisa a ir contra a sua natureza? Com uma sensação terrível, percebi que um momento importante de aprendizado tinha avançado sobre mim quando minha guarda estava baixa. A pergunta tinha sido feita casualmente.
A resposta não podia ser dada dessa mesma forma. As respostas rastejavam pela minha mente ainda privada de cafeína. Como adestrar cachorros? Falei. Ele sorriu com paciência. Há poucas coisas piores do que um sorriso paciente. A natureza inerente dos cachorros é trabalhar. Eles têm sido domesticados há tantos milhares de anos que se tornou a própria natureza deles aceitar e até mesmo precisar de adestramento. O adestramento funciona com a natureza deles, não contra. Estou falando de forçar esses botões a florescer antecipadamente, para nosso prazer. Esse é um dos exemplos. Ou fazer uma represa em um rio, ou manter uma pessoa numa solitária. Os humanos são, por natureza, criaturas sociais. Não foram feitos para ficarem sozinhos. Daisuke entrou silenciosamente e colocou uma cesta de biscoitos na mesa. Ele olhou para meu cabelo, me deu um sorriso de leve e voltou a entrar na cozinha. Eu não conseguia me concentrar. Estava aborrecida e pouco à vontade com essa aparência, e só queria fugir até que pudesse mudar de novo. Nem estava usando maquiagem. Eu provavelmente parecia um copo de leite. Soltei a respiração. Não sei, talvez. Esperei que ele me mandasse meditar sobre o assunto ou procurar a ajuda de alguém para encontrar a resposta. Mas ele não falou nada. Em vez disso, ele passou os dedos de leve pelos galhos novamente e disse: Também não sei. Ele se virou para mim. Sua natureza, disse ele baixinho, é ter essa aparência. Essa é quem você é. E é assim que você é. Por favor, tente aceitar isso. Lembre-se do que Hector Heisenberg disse. O rosto de uma mulher, nu e sem adornos, é tão bonito quanto a lua, e também tão misterioso quanto ela. Fiquei apenas olhando para ele, sentindo como se insetos rastejassem sobre a minha pele. As pessoas começaram a chegar aos poucos e a se sentar, e Charles e Daisuke trouxeram mais pratos de comida. Por favor, não mude de novo, disse Solis, tão baixinho que só eu podia ouvir. Continue a se tornar você mesma. Ele se afastou e pegou um prato, entrando na fila do café da manhã. Meu rosto não é tão expressivo, murmurei, e os cantos da boca de Solis ergueram-se. Eu queria correr para o meu quarto até que chegasse a hora de ir para a cidade, mas me forcei a entrar na fila atrás de Lawrence. Os olhos escuros dele mal se abriam. Provavelmente ficara acordado até tarde na noite anterior. Giorno, Bella, murmurou ele, e o cheiro de patchouli da sua loção pós-barba chegou até mim. Atrás de mim, Charles pegou um prato também. Bem, disse ele, o sotaque irlandês ficando evidente naquela única palavra. Com o cabelo ruivo e as sardas, ele parecia uma propaganda de viagem para Green Isle. Então, você descoloriu? Não, falei, na mesma hora em que um barulho de coisas caindo no chão fez com que todos nós dessemos um pulo. Viramos a cabeça e vimos Rain parado na entrada, com uma expressão de choque. Ele estava carregando uma pilha de lenha para a lareira, que agora estava espalhada no chão. Ele estava olhando para mim, horrorizado, o rosto branco, os olhos dourados arregalados. Ele balançava a cabeça e dizia: Não, não. Então Rain percebeu que estávamos todos olhando para ele. Ele olhou para a lenha, olhou para mim de novo, depois se virou sem dizer uma palavra e saiu pela porta da cozinha. Um minuto depois, ouvimos a porta dos fundos bater. O que você fez a ele? Perguntou Nell com severidade, jogando o guardanapo na mesa para ir atrás de Rain. River a impediu, segurando-a pelo braço. Eu vou, falou River com gentileza. Não, respondeu Nell mal-humorada, sacudindo o braço. Somos mais próximos, sei o que fazer. River balançou a cabeça lentamente. Por favor, sente-se, Nell. Eu vou atrás de Rain. Nell abriu a boca para discutir. Depois se controlou. Viu como River estava olhando para ela. Eu posso ir. Tentou ela de novo, com muito menos convicção. Termine seu café da manhã. Instruiu River. Depois se virou e seguiu Rain.
Nell se contentou em me olhar com raiva, balançando a cabeça com asco. Ela se sentou à mesa murmurando baixinho e pegou de novo o guardanapo. As pessoas se viraram para olhar para mim. Dei de ombros, sem ter ideia do que tinha acabado de acontecer. Rachel pediu a Anne que passasse um prato, e aos poucos as pessoas começaram a agir normalmente. Jess e Bree logo juntaram a lenha e a arrumaram no cesto ao lado da lareira. Senti os olhos de Asher em mim e os olhos de Solis, mas peguei um pouco de comida mecanicamente e me sentei na ponta de um banco ao lado de Jess, que resmungou um bom dia. Murmurei alguma coisa em resposta, meu cérebro trabalhando com rapidez. Meu cabelo louro esbranquiçado era comum no norte, principalmente na minha família e no nosso vilarejo. Será que Rain tinha reconhecido isso? Entendido o significado? Ponderei sobre isso por um minuto sofrido. Depois me dei conta de que, ele vinha observando as raízes do meu cabelo crescerem nas últimas 5 semanas. É claro que eu não estava pintando uma faixa crescente de cabelos brancos bem na raiz. Então, o que tinha sido? Acabei tendo que ir trabalhar antes de descobrir. Rain e River não voltaram para o café da manhã e fui dirigindo para a cidade em meu carro velho. Concentre-se no trabalho. Permaneça no presente. Viva no agora. Preocupe-se com Rain depois. O velho McIntyre lançou um olhar sério para meu cabelo, mas não disse nada. O novo carregamento de produtos femininos chegou. Rugiu ele. Coloque-o no seu corredor especial. Ele me olhou de cara feia. Depois se virou e saiu batendo os pés. Ri sozinha, com ironia. Uma das mudanças que Meriwether e eu tínhamos feito foi agrupar os produtos femininos em um lugar. Enquanto fazíamos isso, descobrimos que um jeito garantido de fazer o velho Mac nos deixar em paz era erguer uma caixa de absorventes e perguntar o preço. Carreguei os cestos de plástico até nosso corredor especial, já ansiosa para contar a história para Meriwether. Perto da hora do almoço, senti alguém parado ao meu lado e olhei para a frente. Olhei para Dre com a testa franzida de deboche. Por que você não está na escola? Ela fez uma careta. Já me formei. Fiquei de pé, me alonguei e joguei uma caixa vazia na lixeira. Não se formou, sua mentirosa. Você não pode ter mais do que 16 anos. 17. E por que você se importa? Você também não está na escola. E você tem quantos anos? 17 também? 18? A testa dessa vez estava franzida de verdade. Então olhei para baixo e vi que ela estava segurando um teste de gravidez. Ela viu meu olhar e ergueu o queixo. Qual desses é mais barato? Tentando soar respeitosa, conferi todos os preços. Este. Falei. Depois tive uma ideia. O banheiro é ali. Apontei. Vá lá fazer o teste. Ela se afastou, pronta para dizer não, mas então hesitou. Vá. Falei. Faça agora enquanto estou aqui, em vez de fazer em casa sozinha. Por uma fração de segundo, vi uma rachadura na fachada de garota durona. Vi a adolescente assustada que havia por baixo. O medo venceu e ela pegou o teste e foi para o banheiro público que tínhamos que ter, mas que ninguém usava. Adivinhem quem tinha que deixá-lo sempre limpo? Pois é. Por fim, Dre voltou. Eles são confiáveis? Concordei. Lamento dizer que sim. Ela expirou aliviada e puxou o palito. Tinha dado negativo. Quanto te devo? $8,79, mais o imposto. Falei, começando a ir para a frente. Ei, tive uma ideia. Por que você não compra umas camisinhas? Então não precisaremos passar por isso de novo. Não que não tenha sido divertido. Ela apertou os olhos. Não, obrigada. Que idiota. Tem de várias cores. Falei de forma persuasiva. Ela balançou a cabeça. No balcão da frente, peguei a caixa aberta e passei na registradora. Depois joguei-a no lixo. Não tem uma clínica para mulheres naquela estrada que cruza a Autoestrada 27? Passei por lá. Dre deu de ombros. Ela estava muito aliviada, mas não queria demonstrar. Não sei. A caixa registradora abriu.
Peguei a nota de 10 dela e comecei a juntar o troco. Bem, tem sim, falei. É uma clínica para mulheres. Eles podem te receitar uma pílula. Mais barato, aposto. Ou examinar você. Verificar se não tem nada de errado, porque tenho certeza de que você tem caras de melhor qualidade como companhia. Revirei os olhos. Eu podia vê-la processando a informação. Dá para ir a pé. Continuei com um tom de voz entediado, olhando para minhas unhas. Se vão dar coisas mais barato, é melhor ir pegar. Dre deu de ombros de novo, mas a ideia finalmente tinha se alojado no cérebro dela. Ela empurrou a porta, depois se inclinou para dentro e falou. Cabelo legal, aliás, sinistro. Ela regalou os olhos para ter certeza de que eu iria perceber o sarcasmo, e mostrei a língua para ela. Ela saiu da loja sorrindo e passou pela vitrine. E aí está, minha boa ação do dia. Nastasia Dewey, salvadora de garotas adolescentes. Era tarde quando voltei para casa. Já estava escuro. Eu estava acordando ao amanhecer e chegando em casa depois do pôr do sol, vendo o dia só pela vitrine da McIntyres. Era uma droga. Eu tinha uns minutos antes do jantar e, milagrosamente, não estava designada para nenhuma tarefa, então subi a escada só com meias nos pés. Desci pelo longo corredor, passando por uma janela escura depois da outra, voltando para meu quarto com a mesma confiança e inconsciência com que nossas vacas seguiam na hora de tirarmos o leite delas. Automaticamente me virei na minha porta e estiquei a mão para a maçaneta. Depois parei. Por quê? Olhei para um lado e para o outro do corredor. Não tinha ninguém por perto. Alguma coisa estava estranha, incomum. Minha porta estava fechada. Não tinha um balde de água em cima dela, por exemplo. Tudo parecia normal. A razão me falou que tudo devia estar bem. Mas ainda assim algo parecia estranho, ameaçador, e fiquei relutante em entrar. Fui chamar o River.